Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruno Rodrigues, mais conhecido como Bruno Tana, a mais um episódio do Pod Tana, o primeiro programa dedicado à diversidade, igualdade e inclusão de Salto e região. Com você, Odair Scavone. Quem na verdade é Odair Schiavone? Isso. O peregrino literário. Conte um pouco para nós. Então, o Odair Schiavone é uma pessoa que normal, como todo mundo, só que em certo momento da vida aconteceu um acidente, né? O caminhão me atropelou, eu vim perder a perna esquerda, depois usei prótese, depois ajeitei de prótese aqui no leito, então, e segui minha vida. E por causa dessa deficiência, eu comecei, depois de alguns anos, eu comecei a me interessar pela inclusão das pessoas com deficiência. Eu via a dificuldade do povo, a minha, do povo e de outros, então eu comecei a pensar nisso. E o Peregrino vem depois, veio uma coisa bem depois, foi um personagem meu. Eu sou o Odair, é uma pessoa que escreve e já trabalha com deficiência. O Peregrino é um vendedor de livros do Odair. Com quantos anos, Odair, você sofreu acidente? 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 3 anos e 8 meses, eu era criança, né? Eu não me lembro do acidente, né? Dos pais que contam. E foi um caminhão da FNB, da Eucatex, que nos atropelou. Eu larguei na mão da minha mãe e corri na frente. Travessei, o caminhão vinha vindo, bateu em mim, jogou na calçada, fiquei com a perna esquerda de fora, a roda de trás, que são 2 rodas, na frente passou sem pegar. Atrás, quando fez lesão, tinha dois pneus, aquela. Aí o beiradinho de pegou a perna. Esmagou, mas fui no hospital, fiquei em São Paulo 9 meses internado, mas ainda aproveitou a perna. Porque quando o caminhão me atropelou até a fase de até eu amputar a perna, eu tinha vergonha da minha moto, do jeito de eu andar, então eu quase não olhava para as pessoas não, né? Então eu nem pensava nesse negócio, eu achava que só eu que era deficiente. Salto era pequenininha naquela época, pouca gente e também poucos deficientes tinha naquela época. Aí depois que eu mudei a perna, que aí ficou mais reduzido, eu comecei com mureta, depois eu consegui, graças a Deus, consegui pôr uma prótese. E aí com a prótese, então eu comecei a andar com a prótese e fiquei 30 anos de prótese. Então, aí eu comecei a observar as pessoas e notar que as pessoas me observavam. Sim. Então, mas aí o que acontece? Quando você fica deficiente, não sei se isso é com todo mundo, não é comigo, quando você fica deficiente, você acha que as pessoas estão te olhando para tirar sarro, né? Ou estão te olhando com dó, né? Geralmente é dó, ou estão olhando porque é curioso, né? A criança pergunta. Sim. Cadê sua perna? Cadê sua perna e tal? E tem até uma piadinha para contar depois disso aí. Aí, então, vai passar, isso foi um processo de 5 anos. Depois de 5 anos que eu estava, eu não saía na rua sem a prótese, sem por nada na vida. Nada. Eu tinha vergonha de aparecer com a perna amputada e de muleta. Eu não saía na rua, só em casa. Mas aí com 5 anos eu era casado, tinha um filho, e meu filho já tinha também já alguns anos de vida, eu comecei, não, 5 anos, né, 10 anos, porque meu filho tinha 5, eu já estava 10 anos de amputado. Sim. Aí meu filho queria nadar, para ele nadar na Saltense naquele tempo, na piscina de Saltense, eu comprei o título e falei, vou levar você para nadar, vamos lá. E você não pode entrar na piscina com prótese, estraga tudo, né? Pelo menos estragava naquela época, hoje não sei como é que hoje as coisas estão bem mais modernas, né? Então, quando a gente foi eu fui levar na piscina, ele até perguntou, pai, você vai entrar sem a perna mecânica? Eu falei, vou entrar sem a perna mecânica. Mas ele sabia da minha vergonha, né? Ele falou assim, e como vai ser? Eu falei, seja o que Deus quiser, vamos lá. Portanto, você entrar na água, vamos lá. Foi onde, a primeira vez que eu apareci em público sem a perna. E a Saltense estava lotada de gente, né? Era um sábado, no fim de semana,
o vestiário da Saltense era embaixo. Tem uma escada, e eu deixei fui de prótese, levei a muleta. Deixei a prótese lá no vestiário, pus os shorts, e a camisa, tudo então. Peguei a muleta, subi aquela escada, e a muleta já tinha. Era tudo muito novo para você e para quem estava. Tudo muito novo. E também não tinha um mexendo na piscina da Saltense, não tinha um. Né? Tudo aquela juventude, aquela moçaiada, nadando, pulando, brincando, e eu apareço lá. Eu já com a muleta, nossa, aquilo, sabe, eu dava a impressão que. Você foi quebrando barreiras a partir daí já. A partir daí. Foi a primeira quebrada de barreira. E aí, mas aí também foi como se eu tirasse um piano das costas. Sim. Sabe? Foi libertador. Sim. Por quê? Porque a partir dali eu percebi que não tem nada demais, vai aparecer tudo que você aperta. Eu sei um pouco bem o que você está falando, porque aconteceu isso comigo. Então, quando eu fui para natação também, eu ficava meio encarado, depois foi uma libertador. E nem você falou aí que a gente que é deficiente, eu também sofri acidente com 19 anos de idade, e eu tinha meio esse receio de sair na rua para as pessoas olharem e tal. Então, depois de um tempo, eu fui ver que o preconceito estava em mim mesmo. Né? Porque vai ter pessoas que vão olhar para você e falar: nossa, ele está de muleta, nossa, ele está de prótese, nossa, ele está de cadeira de roda, nossa, esse rapaz aqui está sozinho, nossa, não tem ninguém, era para ele ficar dentro de casa, nossa, que legal, ele está aqui. Então, o preconceito da gente, então a gente, né? Essa paixão surgiu daí que você foi lidar com as pessoas com deficiência, você é um ícone para nós, uma referência para mim, que sou deficiente aqui da cidade de Salto. Como que o Darley, ele foi um dos fundadores da DEFES, né? Conte um pouco para nós aí. Você na seleção? Nasci em Salto, sou Salto. Nasci e criado em Salto, uma cidade que a gente gosta muito, a gente luta aí por uma cidade mais inclusiva e acessível. Então, você sabe que em Salto só existia pai, antigamente, né? Só existia pai. E na pai, todo mundo que queria sair de casa, os pais precisavam deixar algum filho com alguma deficiência, outro colocava na pai. Fosse física, fosse mental, fosse auditiva, fosse visual, leva na pai. Era o único lugar que tinha, né? Que não podia deixar em outro lugar. E aí então eu comecei a ver na rua outros com paralisia infantil, também outros cadeirantes, outros com muleta, outros sem braço, cego, né, surdo. Então fui começando a ver isso daí e falei: puxa vida. Mas eu não sabia que em São Paulo as coisas já estavam sentadas. Aqui no interior, para chegar às coisas do interior é mais difícil, né? E, então eu não sabia de nada. Passou pela minha cabeça assim, acho que Deus que usa a gente como instrumento, né? Passou pela minha cabeça de fazer alguma coisa para unir essa turma aí, né? Para unir. Foi onde eu comecei a convidar alguns que eu conhecia. Então, na época, eu convidei o Walter Telese, que cortou uma perna, o Nofre de Ângeli, que tem uma perna cortada também, o Fábio Couto, que tinha o braço cortado, usava uma prótese no braço, conheceu ele? Eu vejo fotos dele. O Xuxa, conhece o Xuxa? Xuxa. Ele chama José Carlos Amatuzzi, toca viola. Sim, já vi. Ele manda de uma perna, já viu ele? Ele tem paralisia infantil. Convidei ele. A Marilda, conhece a Marilda? Mora na Rio Branco. Ela também tem paralisia. Então eu convidei ela também. E aí a Irene da José Heber, conheceu? Não, a Irene não. Uma senhora de cadeira de roda. Não, a Irene. A Irene, convidei ela. Eu sei, a gente convidou uns 7 ou 8 pessoas e nós convidamos para eles: vocês querem participar de uma reunião para a gente conversar sobre a nossa deficiência? Aí falaram: queremos. Aí a gente se reuniu lá a atual Socorro Mútuo, né? Que tempo era antiga, né? Tinha um salão de reuniões que eles tinham lá, a Sociedade Socorro Mútuo, na esquina lá, onde hoje é a farmácia. Lá era o salão. Ele falou assim: vocês podem usar esse salão aqui. Eu conversei com eles: vocês podem usar o salão. Aí a gente se reuniu lá. Foi a primeira reunião nossa, em abril de 1987, foi quando surgiu a DEFES. Daí em julho, de lá nós começamos a conversar, convidar mais gente, cada um convidou um,
e foi mostrando o carro. Aí a gente aconteceu a marca da Assembleia de Fundação, escolhemos o nome, tudo, o símbolo, que é a academia, que é o vazio quebrado, que posso depois contar porquê, né? E a gente aconteceu a fundação com autoridades de Salto, prefeito, vice-prefeito, aquele vereador lá que morreu, como é que chama? Subiu para guardar o nome. Sidão. Lembra do Sidão? Sim. Alcides Vitorino Almeida. O Sidão era presidente da Câmara Tem também. uma foto dele na. Também ajudou nós a fazer. O Edson Liberalista ajudou a gente também a fazer a. Aí que surgiu a DEPS. Aí nasceu a DEPS nessa Assembleia. Porque tem que ter uma Assembleia. Aí na Assembleia você faz a escolha da diretoria, o presidente da diretoria foi votado, eu fui o primeiro presidente, né? Depois eu fui mais vezes, muito presidente, mas eu fui o primeiro, porque eu tive a ideia, o pessoal jogou o presidente sem muita experiência, mas a gente foi. Graças ao Tair. Lá surgiu o primeiro trabalho. Sim. O primeiro trabalho foi realmente a criação da DEPS. Que é uma instituição muito importante Até hoje, para nós aqui, sabe? Hoje eu não frequento mais ela, mas ela foi a primeira. Foi o primeiro. Acho que há uns 20 anos mais ou menos. E a ligação, e o Dair e Maria de Lourdes Guarda, em que momento dessa correria da vida entra Maria de Lourdes Guarda ou Dair? Foi exatamente por causa da DEPS. Da DEPS? E quando a gente começou a se reunir com a crise deficiente, a gente tinha a ideia de fazer, realmente surgiu a ideia de associação. Vamos fazer uma associação? Vamos. Uma entidade e tal. Aí, ninguém sabia nada como fazer, né? Aí eu fui na prefeitura, aquele tempo o Pius era o prefeito. E o secretário de governo dele, o secretário de gabinete, que atendia as pessoas, era era Camargo. Sim. Filho dele não. Filho do João Camargo, um outro, esqueci o nome dele agora. E ele estava lá. E aí, eu nem conhecia, eu nunca tinha ouvido falar da Lourdes Guarda, nunca tinha ouvido falar dela. Né? Eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou assim, Daí, tem uma pessoa em São Paulo que era saltense. Sim. Foi saltense. Ela vive numa cama no hospital em São Paulo, chama Maria Lourdes Guarda. Aí ele deu todas as dicas de como chegar nela. Sim. Eu falei, vamos lá. Ele falou, ela é a maior autoridade lá em São Paulo, talvez em deficiência. O legado dela já estava. O legado já estava grande lá. E mais lá em São Paulo do que aqui em São Paulo. Mas lá, aqui ninguém quase conhecia. É isso que eu falo. Conhecia os familiares, os amigos, mas a pessoa, nem a pai conhecia. Inclusive, no Memorial da América Latina, que é no Museu da Inclusão, já tem um lugar lá que só fala de Maria Lourdes Guarda, homenageada, falar dos meus amigos de São Paulo aí, um abraço a todos aí, deficiente, que eu fiz parte da ACD, todo mundo conhece, né? E aqui em Salto quase ninguém. A gente tem que falar cada vez mais sobre isso aí, cada vez mais. Né? Aí você foi para São Paulo. Foi. Aí o próprio prefeitura já me deu o carro, porque eu não tinha a condição de ir. Falou, marca um dia com ela, e o dia marcado você avisa aqui, eles vão levar você lá. Então, tá bom. Aí marquei um dia, eu liguei para ela, ele passou o telefone, liguei para ela, o telefone no quarto dela. Liguei para ela, falei com ela, falei, Lourdes, dona Lourdes, tudo bem? Ela, tudo bem, né? Eu falei, então eu queria conversar com a senhora, estamos com ideia de formar uma associação de deficientes de Salto. Ela falou, pode vir, marcou um dia lá, a gente foi. Entrei no quarto dela, sentei lá com ela, fiquei quase uma hora conversando com ela. Foi um negócio que, sabe, eu falo até agora, eu me arrepio um pouco. E ela sempre alegre, animada, deitada naquela cama, e ela só mexia os dois braços e a cabeça, o resto não mexia nada. Né? Mas ela era super animada pra cima, astral. Você não. Saiu de lá energizado. O interessante, rapaz, o interessante é que ela foi, até agora foi a maior líder da FCD. Depois vamos falar da FCD. E ela não tocou no assunto da FCD comigo lá. Porque eu estava entusiasmado em fazer a entidade. Porque a FCD e a entidade não se dão,
não dá certo, porque o movimento é uma coisa e a entidade é outra. Entidade é outra. Isso. E a FCD é o movimento. Movimento. Então, quando eu soube que eu queria fazer uma entidade, a entidade é ter registro em o CPJ, tudo, Sim. né? Tem que apresentar conta, uma série de coisas. Então, ela não tocou no assunto, ela só me orientou, aí ela passou para mim o telefone de um outro cara, já falecido agora, que ajudou a gente, veio em Salta, chama Francisco Lúcio Sirione. O primeiro é Chico Pirata. Ele mancava uma perna e usava um cachimbo, então eu falava Chico Pirata com ele. Um cara super legal, morava em Piracicaba, muito atuante na FCD, estava em São Paulo, tudo, ele era agente fiscal do IBAMA. E aí, eu conversei com ele, ele veio aqui em Salto, orientou a gente. Aí depois, então a coisa seguiu. Aí depois, quando o Alex fez um ano, eu não tive contato com ela por telefone, Sim. contando, conversando sem ir para lá. Mas quando o Alex fez um ano, eu convidei ela. Falei, Maria, você veio para Salto? Você veio para Salto? Eu consigo. Ela veio. Veio 2 vezes de Salto. Uma vez para o aniversário, a primeira vez para o aniversário da Alex, do ano, e a segunda vez para o livro de Volta à Vida, que eu vou falar depois. Sim. Que ela fez o prefácio. Então ela veio do céu aqui, me trouxe ela para a maca, ela ficou lá assistindo, fizemos uma cerimônia, né, do aniversário. Nós chamamos, você conhece o Zizinho Peixoto? Já. O Zizinho Peixoto? Então ele foi dar palestra Eu fui só por fora. Ele é fisioterapeuta, né? Ele foi dar palestra lá sobre fisioterapia no primeiro ano, no primeiro aniversário da DEF. Ele foi lá dar palestra e depois eu falei um pouco, depois passei uma palavra para ela, ela falou um pouco, daí tivemos o pessoal, o povo foi conhecer ela, quem já conhecia foi conversar com ela. Uma noite muito bonita. Foi assim que conheceu o Uruguai. Depois teve contato direto. Depois surgiu o livro, daí ela fez o prefácio do livro, ela veio para o lançamento do livro, voltou para Salto, assim, em contato comigo para Salto essas 2 vezes. Mas eu fui lá mais umas 2, 3 vezes no quarto dela, eu estive no velório dela, aqui em Salto, estive no trazado dos ossos dela, os restos mortais, para a igreja, que está lá, né? Sim. Por causa do processo canônico dela, então foi autorizado. E todo mundo que eu converso que teve contato com ela, da família dela e pessoas próximas a ela, fala que toda vez que conversava com ela, saía energizado. Ela era alto astral para frente, sempre defendeu. Grandes personalidades que Sempre vieram lá. falando que Roberto Carlos, né? Ela foi ela teve muito contato com políticos, governador do estado. Sim. Ela pegava o telefone e falava com todo mundo. É incrível que ela para você ter uma ideia. Ela coordenava um movimento grande como é a FCD, que é mundial. Ela coordenava a FCD no Brasil. Ela coordenava do quarto dela. Depois ela viajava também. Montona, né? Pará, até fora para a França, né? Ela, e as pessoas precisam saber, né? E tem gente que não sabe. Quem é o Dair Maria de Luiz Guarda, a gente tem que resgatar isso aqui em Salto e sempre falar. No Pernambuco dos Guardas, assim. Sim. Mas só o pulo aqui, mas isso é legal também. Eu mesmo me sinto longe da água. Só para você ter uma ideia, sem querer interromper, já interrompemos. Para você ter uma ideia, quando começou a DEFES, aí começou a história da inclusão em Salto. Porque não existia nada. Para você ter uma ideia, na época, a DEFES era muito conhecida porque eu entrei e comecei a divulgar isso nos jornais de Salto, no Jornal de Salto. Eu escrevi 5 anos do Campeonato de Salto, com todo mundo lá caminhar juntos, falando da inclusão dos deficientes. Né? E aí, o pessoal foi conhecer, foi chamando a gente para conversar no lugar, conversar no outro. Quando ficaram sabendo que tinha que ter estacionamento, não tinha estacionamento para descer, para cá para descer. Não tinha, não existia isso. Quando foram fazer as primeiras vagas em Salto, chamaram eu para perguntar onde que ia. Né? Então a gente escolheu aqueles 4 pontos, lá 9, outro banco, né? A prefeitura, em alguns lugares, a praça, fizemos umas 5 ou 6 vagas, porque Salto era pequeno também, e esse vaga não demorou muito. Hoje, então, hoje é diferente, hoje as coisas já,
as leis começaram a aparecer, né? Com a internet as coisas ficou muito mais fácil, né? Então todo mundo, agora a inclusão está mais do que era antes. Está mais. Mas precisa de cada vez mais. O que precisa agora é o povo respeitar as leis. Se conscientizar. Isso, porque então as leis existem. As leis estão muitas. O direito de viver é de todos. O direito do deficiente está bem amparado. Está muito bem amparado. Se as pessoas obedecerem. Entendeu? Fica aí a sociedade. A sociedade, porque eu tive, mais empatia. Eu tive carro lugar adaptado por 40 anos. Eu dirigi, hoje não tenho mais. Não preciso dirigir. Parei. Mas meu carro sempre teve o símbolo do lado lá do deficiente. Então eu chegava no lugar para estacionar, para saber que tinha vaga, tinha um carro parado, não tinha símbolo, não tinha nada. E uma vez eu parei na esquina da Rua Móvel com a antiga Valência, lembra, cara? Sim. Em frente à loja, em frente à farmácia ali, do lado de cá, tinha uma vaga decente ali. Tinha um carro parado ali, eu fui lá e parei atrás do carro. Porque era do carro e com a traseira do meu carro na faixa do pedestre. Eu vou ficar aqui. Aí nisso apareceu um carro da polícia, estava só um policial no carro. O policial parou, buzinou para mim, eu olhei para ele e falou assim, fez assim para mim. Ele não sabia, né, que eu era deficiente. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha aqui, mostrei a muleta para ele, falei, olha, o carro da frente aí, não tem símbolo. Aí ele desceu do carro, deixou o carro na rua, do lado meu, parado, desceu, foi lá ver, viu o meu, tudo, viu o mim. Isso vinha vindo, aí acho que alguém viu, falou para uma senhora e uma moça, a mãe e a filha. Vinha vindo as duas pro carro. Ela falou, eu só parei um pouquinho por causa da minha mãe que não pode dar muito. Eu olho assim, não, mas a senhora tinha que ter o emblema, tinha que seguir, tacou a multa nela, mandou tirar o carro, tacou a multa e mandou encostar e deu os parabéns para mim. Inclusive, como você é referência, eu, quando era pequeno, sempre lia o Jornal Lateral de sábado e saía lá. E, inclusive, eu conheço os filhos do Evandro, né? Então, sempre via assim, né? Você sempre via você com ele, né? Você se pinta, grande profissional. E eu sempre parava e me chamava a atenção. E depois, logo, sofri acidente. Mas, Odair, você é membro fundador da DEFS, a gente já falou. Não só da DEFS. Da Aspas também. E da Devisa também. E implantou o núcleo também da agora pessoa com deficiência, né? A gente participa até hoje do núcleo saltense da FCD. E também você foi também um dos fundadores da Academia Saltense de Letras. E você faz parte dela ainda hoje? Não faz? Hoje eu estou um pouco afastado. Né? Tenho contato com eles lá, mas estou afastado devido ao corre, vender livro, viajar. Para mim está um pouco puxado para participar. Então hoje você não faz parte? Não. Frequentar assim, assiduamente nada, eu estou bem afastado. Mas você fez parte da... Por uns 8 ou 10 anos eu fiz parte da Academia de Letras. Uma vez fizeram homenagem para o aniversário de Salto, fizeram homenagem à Academia, nós desfilamos na rua. Viu? Olha isso é muito importante. E eu falando que eu ia bater uma roda, eu ia bater uma conversa com você e falei, né, Odair, ela falou, eu estava lá em Jundiaí e uma moça falou, você é de Salto? Ela falou, eu sou. Você conhece lá o Odair? O peregrino literário. Ela falou, ela conhece você. Então, lá de Jundiaí. Então, para você ver, isso aí foi que ontem, esses dias que eu estava falando que a gente já... E aí, então, as pessoas, a gente é mais valorizado fora e as pessoas deviam olhar um pouco mais para nossa... para aqui dentro da nossa cidade. O que você pode falar sobre isso? Então, eu acho que o poder público, porque quem tem mais condições de fazer isso é o poder público. Não querendo desmerecer, não estou criticando A ou B, eu estou falando de todos.
desde o meu tempo que eu comecei, na DEFES, a prefeitura sempre me deu apoio para realizar o meu trabalho na DEFES, para realizar o trabalho da associação. Sim. Só que assim, como pessoa, eles sempre me admiraram. Nunca a prefeitura, o poder público, fez um ato de dizer assim, homenagem, alguma coisa, falar assim, oh, daí fez isso, fez aquilo, nunca, sabe? E várias outras pessoas também, assim, ícones, alguém que eu falo, pessoa com licença, ou da causa com licença, fala a mesma coisa. Né, que hoje em dia, que nem aqui, tem um memorial que eu já falei, lá no Museu da Maria dos Guarda-Aqui, se a gente for falar na rua, ninguém sabe. Então falta esse reconhecimento. Vocês aí do poder público, enfim, falta reconhecimento das pessoas com deficiência daqui da nossa cidade. Né? Para a gente levantar isso aí cada vez mais, porque tem bastante deficiente, tem bastante Odair dentro de casa, tem bastante Bruno, Maria dos Guarda, tem bastante pessoas com deficiência que querem, mas né, não pode ser referência, a gente precisa estar cada vez mais falando isso. Né? Eu ia falar, então você, com esse trabalho agora, já isso é um grande avanço. No momento de hoje, a utilização da internet, disso aí, é uma coisa, um instrumento muito forte. Então, tomara que você consiga falar com essa turma toda, né, e ter mais bate-papo e tal, para que mais gente fique sabendo. Porque quanto mais a gente, porque se a gente for correr atrás do povo sem o instrumento certo, a gente não alcança. Hoje os jornais não são mais lidos. Se você conta, não dá 10% do povo que lê jornal. Né? TV, só porcaria. Então, assim, se você vai falar uma coisa séria na TV, ninguém desliga. Então o que está hoje, o que está pegando atingir as pessoas hoje? É a internet. É internet, é podcast, é sei lá o quê, é vídeo, é palestra, é curso. Vocês aí compartilham nossas conversas cada vez mais, né? Tem bastante coisa interessante. Principalmente são jovens aí, porque os velhos já não aguentam mais nada. E você, como peregrino, viajante, né? Você vende livros. Como você faz? Me explica um pouco para nós. Antes do livro, eu queria falar para você sobre uma coisa que ainda é da DEFES. Sim. Olha, esse CD aqui, isso aqui é um CD. Dá para ver, né? Dá para ver que é um CD. Esse CD aqui foi lançado em 2001, né? Em prol para arrecadar dinheiro da DEFES. Né? A DEFES vendeu quase 1.000 CDs. Isso aqui. Eu tenho lá comigo, eles deram para mim uma quantidade de CDs, então eu trouxe um presente para você. Esse aqui é seu. E atrás aqui do CD, esse CD foi, o que ele é? Chama Canções para Caminhar Juntos. Caminhar Juntos era o meu lema. Em tudo era caminhar, tudo que eu falava era caminhar juntos. Por quê? Porque eu queria os normais e deficientes caminhando juntos. Né? A partir do momento que você não caminha junto, tá, alguma coisa está errada. Se o deficiente querer andar mais na frente do que os normais, está errado também. Tem que ser junto. Porque não podemos abrir mão da ajuda da pessoa normal. Sim. Não podemos abrir mão. Juntos vamos mais longe e somos mais fortes, né? Exatamente. Você faz do seu jeito, com a sua limitação. E o normal faz com a limitação dele, e você passa as ideias, ele executa e a gente vai indo. Olha a importância disso aí. Eu levo comigo que eu tento colocar na cabeça das pessoas que se dizem convencional, que se dizem normais, que elas fazem o que, Odair? Elas fazem faculdade, MBA, elas boa, sabe de tudo. Só que para nossa causa com deficiência, se a gente não dá a mão, se não dá a mão para nós, deficiente, e nós dá a mão para vocês, a gente não somos nada. Né? Então, não é só nós com deficiência saber que tem que andar junto. Vocês também, sociedade, todo mundo, nada sobre nós sem nós. Não adianta. Porque o que acontece hoje em dia, o que eu vejo, que só nós quer pegar na mão das pessoas que se dizem que querem fazer inclusão, acessibilidade, mas na hora que ela vê, ela solta a nossa mão. E aí a gente fica para trás e ela atrás. E elas estão achando
que faz inclusão, que faz igualdade, né? Diversidade, mas que quando a gente precisa ela solta uma mão, mas quando ela precisa a gente dá mão. Como é muito importante isso aí. Então, só completando, esse CD foi. Eu faço letra de música e toco um violãozinho. Não é grande coisa. Então, eu vou com a melodia das músicas. Então, o que eu fiz? Fiz 7 músicas que falam sobre deficiência. Né? Não é música como qualquer música, é música que fala. A letra é exclusiva para pessoas com deficiência. Né? É exclusiva para todo mundo, mas fala exclusivamente da pessoa com deficiência. Ou da deficiência em si. Né? Então, aí o que aconteceu? Como eu canto muito mal, sou um péssimo cantor, o que eu fiz? Eu convidei grupos de salto que mexem com música, como o Silmar de Oliveira. Ele pegou lá o coral Canto da Terra, lá do conservatório, gravou uma faixa. A banda do antigo, do falecido já, maestro Marquinhos, conheceu o maestro Marquinhos? Já ouviu falar? Saltense. Saltense. Não sei se é saltense, hoje só muito tempo. E ele é a banda da música. Ele formou uma banda lá no conservatório e acompanhou a Rosana Pereira. Conhece a Rosana Pereira, né? Ela é FCD, nossa lá. E ela é cega. Sim. E ela canta uma voz bonita. Então ela gravou uma faixa acompanhada por eles. Quando todos reuniões, Rosana sempre está lá cantando. Na missa, as coisas. Aí o Vaso Quebrado, depois eu preciso falar, o Jato Samba gravou. Sim. O Jato Samba gravou o Vaso Quebrado. Aí tem uma música Sou Feliz que gravou o Tatângelo. Jato Samba, ninguém conhece o Tatângelo. Jato Samba, quando eu lembro bastante o Gustavo dele, tinha o Líbero, o Valdir Líbero, tinha o Macalé, Bolinha, eu lembro o Macalé, parecido Macalé. Ele é um cara sensacional. Aí o Tatângelo gravou uma faixa, uma música minha, o grupo Banda Querigma, da igreja, gravou uma faixa minha. Então esse aí chama Canções para não caminhar juntos. Para não caminhar juntos. Depois você ouve na sua casa com calma. Calma. Hoje. E depois tem também a Escola Som Maior, gravou uma faixa, da Lulinha lá, gente boa. Demais. E aquele tempo, hoje não existe mais essa banda, você conhece muito. A banda Livre Acesso. Livre Acesso. Que é do Jacó e Jefferson. Sim, o Jacó. Isabel. O Jacó hoje está na Som Maior. Isso, da Cecília, exatamente. Da Lourdinha, então eles gravaram, esse aqui é seu Sim, obrigado. Aí aí tá o negócio. Quando eu comecei a escrever, não existia esse negócio de peregrino literário, só aí apareceu depois. Foi assim, a história foi a seguinte, eu comecei, deu vontade de escrever livros, né, contar história, sempre fui uma pessoa que gostava de contar história, inventar história. Né? Eu escrevia, mas não publicava, escrevia e deixava ali. Tá? Aí um dia eu falei, não, vou escrever um romance. Depois que eu escrevi o De Volta à Vida, Eu Sou Deficiente e tal, as coisas todas, eu falei, não, vou escrever um romance agora. Aí foi onde eu comecei a escrever o primeiro romance, chamado As Flores Não Eram Crianças. Foi em 2004. Isso foi marcante para mim, porque foi na mesma época, de 2, 3 dias, o surgimento da FCD. Olha que coisa. Eu lancei meu livro no dia 3 de dezembro, por coincidência, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro de 2004. No dia 5 de dezembro de 2004, teve a primeira reunião da FCD. 2 dias depois. Então ficou essa data ficou na cabeça. Então em 2004, vai estar fazendo agora em dezembro desse ano aqui, vai completar 20 anos que eu escrevi um romance. Que eu vivo da escrita. Que antes eu escrevia, mas não. Né? E 20 anos da FCD também. 20 anos da FCD, exatamente. Segue juntos os dois aí. E então eu estou fazendo 20 anos que eu considero um escritor que vive da escrita. Porque existe aqui em Salto nós temos a ASLE, a Academia Saltense de Letras, que é uma academia que tem mais de 30 escritores. Nenhum deles vive da escrita. Nenhum. Todos têm o quê?
ter um trabalho, uma formação universitária, ter um trabalho já fixo, um trabalho já consagrado, né? Exato, tudo. Realizado. E aí então fez o quê? Vou publicar um livro. Escreve um livro, ou escreve dois, escreve três. Mas e aí então ele fala assim, eu sou escritor também. Então no currículo ele está lá. É engenheiro, médico, advogado, escritor. Né? Eu não tenho isso. O que eu tenho só? Eu tenho alguns anos de carteira, porque eu aposentei trabalhando na prefeitura, sou funcionário, ex-funcionário público municipal e sou escritor. Escritor que vive dos seus livros. Eu tentei, quando lancei o primeiro livro, eu tentei fazer o que é normal o escritor fazer, colocar nas livrarias. Né? Então eu peguei, coloquei o livro nas livrarias de Salto, e em Itu, em Latuba, Porto Feliz, um lugarzinho mais próximo. Coloquei nas livrarias e esperei, agora vou só esperar arrecadar o dinheiro, né? Só caiu o dinheiro. Aí depois de um mês ou dois, eu voltei nas livrarias para ver como é que estavam as coisas. Em Salto, porque a gente é mais conhecido, nascido aqui, saltense, eu tinha vendido quase 3 ou 4 livros. Do romance, em Salto. As flores eram presas. E o resto, nas cidades, em outras cidades, nenhum livro. Esse De Volta à Vida é o primeiro livro. Foi o primeiro, nunca publiquei nada antes disso aí. Isso foi o primeiro livro. Esse que inspirou? A minha vida, a minha superação da vergonha que eu tinha de andar, de aparecer sem a prótese. Aí eu coloco a minha superação. Por isso que eu chamo de volta à vida. Por que de volta à vida? Não é espiritismo. Né? Não é nada a ver com o espírito. É de volta à vida porque eu me considerava morto quando eu estava só usando prótese. Eu não vivia uma vida, não ia em praia, não ia em piscina, não ia em festa com a muleta, não ia em lugar nenhum. Eu perdi um monte das coisas da vida por causa que eu não queria aparecer sem a prótese. Não queria me mostrar faltando um pedaço do corpo. E quando eu consegui transformar isso, minha mente mudou, eu vi que isso aí não tem problema nenhum, passei a ser uma pessoa normal, eu digo assim, aceitar totalmente a minha deficiência, eu me senti vivo novamente. Aí eu pus essa experiência nesse livrinho. Vou ler um trecho aqui, ó. O sol está nascendo e começa mais um dia. A vida recomeça e com ela a esperança de cada pessoa. Aí quando eu percebi que não vendia livro na livraria, o que eu fiz? Eu paro de escrever ou eu tenho que arrumar um jeito de ser vendido. Aí eu peguei o que eu fiz. Comecei a viajar, vendendo os livros para fora. Aí um dia viajando, eu cheguei numa cidade, hoje visito 80 cidades durante o ano. E aí eu cheguei numa cidade, parece que é Tatuí. E aí, como eu entro em todos os lugares abertos que tem para oferecer livro, eu entrei num jornal, na redação do jornal, escritório ali, não sabia que era jornal, entrei. Tinha a moça lá, mostrei o livro, falei, eu escrevo livros e estou vendendo, você gosta e tal. Daí ela falou assim, você escreve livro em inglês? Eu escrevo. Ela falou assim, então, eu tenho um repórter aqui jovem que gosta dessas coisas, você pode dar uma entrevista para ele? Eu posso, se não for demorado. Não é errado. Aí chamou o jovem, o jovem chegou e sentou lá com um papel, um lápis, foi contando para mim, fui contando o que eu fazia. Então ele falou, semana que vem, pegou o endereço, semana que vem te manda um jornal. Eu, tá bom. Quando eu recebi o jornal em casa, estava escrito lá a matéria, Peregrino Literário. Eu falei, puxa vida, agora resumiu minha profissão em 2 palavras. Peregrino porque anda e literário porque vende livros, né? Está levando literatura. Eu falei, é isso mesmo que eu vou pegar, vou aceitar o período. Peguei e continuei, toquei, sempre dizendo isso. Então o Peregrino Literário, ele é um personagem. Sim. O Odair é o escritor, o Peregrino é o vendedor. Refletindo pela estrada da vida e deixando seu rastro correto. Essa é a nossa mensagem do Peregrino Literário. Né? E com isso nós levamos 18 livros lançados e seguindo em frente. O que você tem a dizer para os jovens escritores da nossa cidade e da região, de todo mundo? O que você tem a dizer para os jovens escritores aí? Bom, primeiro, aquilo que todo mundo fala, né? Não desista do seu sonho. Eu quase desisti, mas
não desistir. É claro que a gente vai ficando velho, tudo tem um fim, então pode ser que minha carreira com o tempo também vai acabar. Mas eu consegui, eu estou fazendo 20 anos de escritor, não parei, foi difícil, a luta é difícil. E se você não lutar, se você não procurar e não colocar os seus livros para as pessoas verem, mostrar o que você está fazendo, o que você fez, o que você escreveu, aparecer com os seus livros nos lugares, com as pessoas e tal, não deixar só na livraria, não, a não ser que você tenha um trabalho de marketing muito bom a nível do Brasil, do Estado, né? Mídia, a grande mídia, TV e tal. Aí é outra história. Se você não tem isso, então você tem que fazer o seu trabalho, partir em frente. E para as pessoas com deficiência, e para as famílias atípicas, e para todo mundo que tem algum tipo de deficiência na nossa cidade, que mensagem você passa aí para essas pessoas e o que você pode falar sobre isso? Eu vou falar uma poesia aqui, talvez essa poesia sirva como mensagem para todas as pessoas com deficiência que estejam aí em dúvida sobre a sua capacidade ou a sua vontade de viver a sua vida, o seu futuro, né? Então a poesia é mais ou menos assim. O que é ser deficiente? Ser deficiente é ser lutador, guerreiro, lutar contra tudo e contra todos. Ser deficiente é vencer barreiras, quebrar recordes, superar obstáculos. Ser deficiente é ser teimoso, persistente, perseverante e ser paciente. Ser deficiente é aceitar desafios, pois a cada dia nossa vida nos desafia pela dificuldade. Ser deficiente é saber ser diferente. Ser deficiente é chegar lá sem correr e às vezes sem andar. Ser deficiente é saber que pode e deve, quando todos acham que não pode e não deve. Ser deficiente é saber viver diferente, não ter pressa e saber que o essencial da vida não é o fim. Ser deficiente é ser você, do jeito que você é. Esse aí é nosso amigo, o Léo Schiavone. Schiavone. Eu do esqui, hein? Eu acho que é isso aí, Dar. Obrigado. Você é uma inspiração. Siga em frente. Não só para mim, mas todo mundo, todo o povo saltense. Continua com o seu trabalho aqui que você está fazendo, que isso aí é preciso, porque os velhos estão acabando. Agora, a Lourdes morreu, né? O Walter morreu, e aí, como vai ficando? Então, tem que aparecer com vocês, são mais jovens. Muito obrigado, eu não tenho nem palavra para falar, para agradecer. E a gente vai cada vez mais se fortalecendo. Eu acho que é isso, a gente se fortalecer com pessoas que colocam a gente para frente, e que dão o ensinamento e que mostram o caminho. O agradecimento é você continuar essa luta. Obrigado. Eu passo bastante para você. olha só, hein? Que responsabilidade.